Antes do julgamento ser suspenso em abril do ano passado, 6 dos 11 ministros já haviam se manifestado contra a doação de empresas para campanhas. O ministro Gilmar Mendes lembrou que a Constituição ainda não trata da questão, proíbe apenas doações de governos ou organizações estrangeiras. O ministro fez referência à eleição de 89, quando a doação de empresas era proibida e foi eleito Fernando Collor, depois acusado por Caixa 2. Citou a presidenta Dilma e disse que o PT é incoerente por defender o financiamento exclusivo. Só funciona a ideia do financiamento público com lista fechada. Do contrário, é uma gafe tremenda. Porque em lista fechada, apresenta-se o partido como candidato e vota-se naquela lista. É isso que se queria nesta ADIM. E envolveu-se o Supremo nesta trama, nesta conspirata. O último painel do seminário, vou ler, foi dedicado ao tema do financiamento público de campanhas. Falaram o deputado federal José Eduardo Cardoso, o jurista Alexandre Cruel Jobim e o professor Lúcio Renault. A Ordem dos Advogados apoia, em linha de princípio, o financiamento exclusivamente público de campanhas. Tal sistema pressupõe necessariamente a adoção combinada de escrutínio por lista pré-ordenada, tanto pela necessidade, estou lendo o relatório, está na ação. Depois teve até a oportunidade de discutir isso em audiência pública. Tanto pela necessidade de se reduzir drasticamente o custo das campanhas, como para evitar que recursos do erário financiem uma disputa mercadológica entre candidatos do mesmo partido. A posição da ordem baseia-se nos seguintes fundamentos. Estou lendo. A conjugação das campanhas milionárias e financiamento privado tem produzido resultados desastrosos para a autenticidade do processo eleitoral e para a transparência das relações entre o poder público e os agentes econômicos. Embora interligados em cada um desses problemas, justifica um comentário específico. Em primeiro lugar, as campanhas assumiram um custo proibitivo, afastando da política os candidatos que não disponham de recursos necessários. O financiamento exclusivamente público, combinado com a lista pré-ordenada, reduziria os custos e produziria um novo equilíbrio na disputa eleitoral, além de favorecer a disputa ideológica. Estou grifando. O financiamento exclusivamente público, portanto, o mote desta ação era conseguir no Supremo o financiamento público. Fazer com que depois, no Congresso, aprovasse a lista, porque não se conseguiu fazer com que nós reescrevêssemos a Constituição. Esse é o risco, ministro Fux. A questão é muito séria para o papel da Corte enquanto jurisdição constitucional. O que se pretendeu fazer? O financiamento exclusivamente público, combinado com lista pré-ordenada, reduziria os custos e produziria um novo equilíbrio na disputa eleitoral, além de favorecer a disputa ideológica. Sem querer fazer troça, não sei como que isso favoreceria a disputa ideológica, talvez entre as facções A, B e C do mesmo partido. Em segundo lugar, a influência dos agentes econômicos na arena parlamentar seria reduzida, afastando-se o risco de que as doações de campanha venham a se converter em favorecimentos indevidos por parte do poder público. Ato contínuo, o conselheiro Cláudio Pereira de Souza Neto, presente, e o procurador da República, Daniel Sarmento, apresentaram representação. Curioso. Não estou inventando nada, estou contando aos senhores a história como ela ocorreu. Ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, solicitando o ajuizamento, ministra Carmen, certamente que não era no seu tempo como conselheira, da ação direta em face dos dispositivos da lei. Se isso não for uma conspirata, eu não sei qual é o nome que se pode dar a isso. Isso é grave, muito grave. Esta ação é muito séria. Por que ela não foi proposta pelo próprio partido? Porque o partido que mais leva vantagem em razão da mais-valia e dos métodos utilizados para captar recursos
das empresas privadas, agora, como Madre Teresa de Calcutá, defende o encerramento das doações das empresas privadas. Eu quase que me emociono, quase que vou às lágrimas. Mas realmente vou ter que conter as lágrimas, porque é uma conversão que certamente merece algum tipo de canonização. Será que nos tomam por idiotas? Será? Essa conversão. O partido consegue captar recursos na faixa dos bilhões de reais, continuamente tendo como base os contratos de uma empresa estatal do tamanho da Petrobras. E nós só estamos falando da Petrobras. E passa a ser o defensor, coloca no plano de direitos humanos, defende bravamente o julgamento da inconstitucionalidade da doação das empresas privadas. Eu fico emocionado, sabe? Eu realmente me toca o coração. Eu acabei sendo relator das contas da presidente Dilma e aprendi muito com a relatoria. Inclusive vou poder falar agora na próxima semana a propósito disso. O que acontece nas contas, não é? Nós sabemos que o problema hoje não está só no financiamento, mas na forma de gastar, não é? E isso a gente só sabe quando examina contas de campanha. De modo que eu acredito que foi útil para o tribunal ter uma parada para reflexão, para fazer uma avaliação dessa temática. Eu também estou convencido. Todo mundo diz, a doação tem a ver com uma troca, com a corrupção. O que nós estamos vendo hoje, de forma muito clara? Essa questão que está posta aí, Lava Jato, tem a ver com campanha eleitoral? Não. Ou só em parte. A rigor, o que nós temos? Um sistema estruturado de corrupção. Veja, o gerente da Petrobras, Barusco, que agora virou uma medida monetária, né? Quer dizer, o que ele aceitou devolver corresponde exatamente aos gastos de campanha da presidente. 360 milhões, algo por aí. Então, o que nós estamos aprendendo? É que esse sistema de corrupção não tem diretamente a ver com campanha eleitoral. Tem a ver com o quê? Com um modelo de governo, com um modelo de governança, uma prática de governar. Mas durante o processo eleitoral, Durante o processo eleitoral e fora dele. Ou a gente acha que os quadros que o Duque recebeu tem a ver com campanha eleitoral e toda essa dinheirama que está passeando tem a ver... A não ser que a gente saiba também, e talvez se saiba, que há dinheiro do partido no exterior. Mas isso as investigações têm que... Quando se fala que 3% ia para o partido, aí as investigações têm que indicar. Pode ser um modelo que se... Mas, de qualquer forma, nós sabemos que esse dinheiro estava alimentando todo o sistema político e, certamente, muitas famílias, não é? Ok, ministro, obrigado. Esse partido também, temos que reconhecer, é um partido de vanguarda, procurador-geral. Porque instalou o financiamento público de campanha antes de sua aprovação. Claro, recursos de estatais diretamente para o partido. O esquema se afigura como um verdadeiro método de governo. Um método de governar. De um lado, recursos do Estado fluiriam para as forças políticas, de outro, financiariam a atividade político-partidária e de campanhas eleitorais. A corrupção de agentes públicos, a manutenção da base partidária fisiológica, a compra de apoio de imprensa e de movimentos sociais e, claro, que ninguém é de ferro, os luxos dos atores envolvidos, casas, iates, apartamentos, reformas de apartamentos de namoradas, amantes, mãe e tudo mais. Ou seja, cuidava-se de um método criminoso de governança que visava a perpetuação de um partido no poder por meio, e aí é relevante a discussão sobre a estação, ministro Fux, do asfixiamento da oposição. Essa é a questão-chave nesse debate e que não veio à tona até então. Por quê, ministra Carmen?
se nós pudéssemos dizer, e não tivesse havido o episódio do Lava Jato, que agora o financiamento só poderia ser público ou só de pessoas físicas, nós estaríamos decretando a falência de qualquer sistema de oposição. Por quê? Porque o partido da situação não precisa de dinheiro. A Lava Jato está nos propiciando informações sobre como se governa o Brasil. E essa ação que foi movida pela OAB corresponde também a uma posição que o PT tem defendido, de que quer financiamento público ou financiamento de pessoas físicas, não é? Portanto, o que eu demonstrei é que o partido já está financiado de forma bastante robusta, e acho que os senhores podem verificar que, se todos os recursos foram para o partido, ele tem hoje da corrupção da Petrobras algo como 2 bilhões ou alguma coisa do tipo. Entre a concepção desta ação e o início do julgamento, houve muitas mudanças, inclusive no cenário político. Entre o início do julgamento e a data de hoje, mudanças radicais. Eu me regozijo pelo fato de ter pedido vista, ministra Rosa, porque hoje nós sabemos muito mais do que ontem. Basta ver as revelações, e veja, nós não estamos sequer na posição do ministro Teori, mas as revelações que vêm pela mídia dessa operação Lava Jato, que dá a dimensão da corrupção do aparato estatal brasileiro. E é preciso entender isto. E, claro, isto tem parte a ver só com o financiamento do sistema político-eleitoral. Na verdade, tudo está a indicar um modo de governança em relação a só uma empresa, a empresa maior, era a maior empresa do Brasil, a Petrobras. E as revelações são chocantes quando se diz que 3% deveria ser vertido para o partido político. Permanentemente, de cada contrato da Petrobras, ministro Fux. Isto nada tem a ver com campanha eleitoral, tem a ver com o sistema político em geral, com um modo de administrar. Mas eu passo a isso. O ministro Celso de Mello, do alto dos seus 44 anos de serviços relevantes prestados ao país, qualificou o esquema apelidado de mensalão como a grande vergonha da nossa história política, na Ação Penal 470. Hoje, nós vimos quão modesto foi o mensalão, orçado em 170 milhões. Não corresponde sequer a esse valor, essa nova moeda, nessa nova unidade monetária chamada de barusco. Um barusco, 100 milhões de dólares, já são 360 milhões. Que não era para finalidade partidária, era para apropriação. Um subgerente da Petrobras guardou para si. Ou seja, lá para quê? Para distribuir 100 milhões de dólares. Veja, muito mais do que o mensalão. Se nós formos rigorosos, daqui a pouco o mensalão terá que ser julgado em juizado de pequenas causas. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos
nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. E veja, dizem, não roubam para o partido. Não roubam só para o partido, o que está se revelando. Roubam para comprar quadros. Isso lembra muito o encerramento do regime alemão, da antiga DDR, quando se descobriu que os quadros dos partidos tinham dinheiro no exterior. Que nós estamos... Todavia, conforme visto, o sistema precisa evitar que os partidos confundam-se com o próprio Estado, ou que o partido confunda-se com o Estado. Pois esta prática revelou-se a mais perversa no curso da história recente, gerando regimes autoritários e totalitários, à esquerda e à direita, dos mais violentos que a humanidade já teve notícia. Um interlocutor político importante me disse esses dias, tentando resumir as apreensões do momento, disse: ministro Gilmar, homem de elevada estatura e de grande responsabilidade política. Ladrões de sindicatos transformaram o país num sindicato de ladrões.